que é que o levou a candidatar-se à presidência da distrital do PSD? Bem, uma matéria tão simples como a marcação de eleições. O PSD distrital convocou eleições para o dia 5 de maio e é direito de qualquer militante que tenha a sua cotização em dia, que tenha a sua situação regularizada, possa concorrer a um ato eleitoral. E, portanto, há aqui um ciclo no Partido Social Democrata no Distrito de Santarém que se fecha. Recordo que no partido há uma limitação de mandatos que decorre dos estatutos, de 3 mandatos no máximo, e portanto 6 anos, mas nada impõe que se faça um mandato mínimo. E, portanto, de 2 em 2 anos há eleições e, portanto, há aqui uma liberdade de se poder candidatar. Obviamente que eu, quando decidi abraçar este projeto, a primeira pessoa a quem consultei foi o atual presidente da Comissão Política Distrital, hoje meu opositor, dizendo-lhe que havia um conjunto de situações que eu achava que possivelmente deveriam ser alteradas em termos do rumo distrital. E respondeu-me de forma muito satisfatória, de um ambiente perfeitamente amistoso e democrático, que compreenderia que pudesse haver uma candidatura alternativa, neste caso encabeçada pelo João Moura. Assim aconteceu. Considero que estavam reunidos um conjunto de condições, porque entendo que há, neste exato momento, um fim de um ciclo que aconteceu, que foi um ciclo importante. O Nuno Serra, quando aparece como candidato ao PSD, recordo, há 4 anos, apareceu num momento em que fez um primeiro mandato muito importante de estabilização interna, de contacto muito personalizado e muito direto com os militantes, mas depois já num segundo mandato, apesar dos vários atos eleitorais que tivemos e do dispêndio de energia que foi necessário fazer nesse sentido, foi arrefecendo aquilo que eu acho que deve ser a intervenção mais direta de uma distrital do partido. Digo-lhe, por exemplo, que a distrital do PSD nos últimos 2 anos reuniu uma única vez a sua permanente e, portanto, os seus membros, não é só o João Moura, não podem estar satisfeitos com uma continuidade que considero que deva ter uma interrupção neste momento em termos de ciclo. Depois há aqui ainda uma outra situação em que naturalmente se confundiu um pouco a atividade parlamentar com a atividade da Distrital de Santarém, em que os 2 deputados, e repito, apenas 2 deputados, porque há um terceiro deputado que nós precocemente perdemos porque decidiu, a dada altura, apresentar uma candidatura ao município de Lisboa, e, portanto, neste momento, basicamente, que Santarém tem 2 deputados efetivos, e esses 2 deputados eram, basicamente, a Comissão Política Distrital que reunia no Parlamento. Uma Comissão Política Distrital tem muito mais atividade política para fazer, para além do Parlamento, tem não os 21 conselhos, aliás, tem os 21 conselhos, não as 21 conselheiras do partido que não estão todas ativas, mas que precisam de uma atenção especial. Principalmente os nossos eleitos locais, que precisam de uma atenção muito especial, e não é só uma ação autárquica, organizada e bem feita nas últimas semanas que conseguem colmatar todo um trabalho de proximidade que deve haver perante os eleitos locais. Dou aqui um exemplo. Os eleitos locais do PSD fazem parte de assembleias intermunicipais, por exemplo, das assembleias municipais do Médio Tejo e da Lesíria do Tejo, e presenciei ainda esta semana a Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo e não há qualquer tipo de coordenação, portanto, há aqui um trabalho sério e árduo que uma Comissão Política Distrital tem que vir a fazer. Para além de que, não nego que neste fim de ciclo está subjacente uma questão que tem a ver com um ato eleitoral que decorreu há bem pouco tempo da liderança nacional e que também houve aqui uma mudança de ciclo. Há uma identificação muito próxima desta candidatura com essa liderança. Como sabem, eu próprio fui mandatário. Há pessoas que transitaram de um apoio de uma candidatura para outra, mas de facto há aqui a necessidade também de um bom entendimento
e reafirmo, um bom entendimento entre a Distrital e a liderança nacional. E com isso também queremos cooperar de forma muito estreita com o Dr. Rui Rio, o Presidente do Partido Social Democrata. Como vê a atuação do atual Presidente Nuno Serra? Eu vejo uma atuação, já disse na questão anterior, que no seu momento teve uma importância no ciclo e no conceito distrital do PSD, principalmente no decorrer do primeiro mandato. Ao longo do segundo mandato foi-se esvanecendo a importância e a liderança e obviamente que eu neste momento sou um crítico, não sou só agora porque sou candidato, fui crítico durante todo o exercício do mandato nas reuniões da Comissão Política Distrital, nomeadamente numa maior descentralização de competências que poderia existir junto dos membros da própria Comissão Política Distrital e que poderia haver aqui um reordenamento de competências de cada um, para que o trabalho fosse mais profícuo. Recordo, não posso ajuizar de forma positiva um mandato cujo desígnio é da Comissão Política Distrital, é isto que vamos eleger, não é um presidente só, é uma Comissão Política Distrital, e a última Comissão Política Distrital reuniu, no último mês, uma vez, em Mação, durante 2 anos. É manifestamente pouco. O resto, de facto, fez várias reuniões com as comissões políticas de secção, que são as consideradas comissão alargada, mas a comissão alargada partilha momentos, partilha situações políticas de cada secção, não faz delineamento de estratégia política. E esse delineamento de estratégia política tem que ser feita no seio daqueles que são os pensadores políticos de uma comissão política distrital e a exemplo disto é o facto de termos participado no último congresso e pela primeira vez ao longo dos últimos anos que não apresentámos uma moção em congresso, portanto o Partido Social Democrata do Distrito de Santarém não apresentou uma moção. Houve muitos militantes que manifestaram esse desagrado e portanto, a nota que devemos dar é que, obviamente, o PSD distrital pode fazer muito mais e melhor e é para isso que nós nos estamos a candidatar. Como é que as conselheiras têm estado a reagir à sua candidatura? De um modo geral, nós já percorremos basicamente o distrito nos seus 21 concelhos e aquilo que posso adiantar é que as pessoas estão e essa é a grande força motivacional que temos neste momento na nossa candidatura, é que, de facto, as concelhias estão a manifestar um apoio que nos deixa bastante entusiasmados, estão a manifestar um apoio que nos faz crer que o ciclo é mesmo um ciclo de mudança e, portanto, estou em crer que, em conjunto com um grupo de pessoas que estamos a escolher para integrar esta equipa, e em conjunto com todas as secções e com todos os autarcas eleitos do nosso partido, podemos protagonizar aqui um projeto de futuro, um projeto que dá garantias ao PSD distrital que poderemos fazer um bom trabalho. Uma última questão, o que é que poderá levar os militantes a votarem em João Moura e não Nuno Serra? Várias coisas, de todas as que eu já fui referindo aqui, mas sendo que a principal é que João Moura, se estivesse de uma forma egoísta a pensar em mim próprio, estaria neste momento a pensar que o anseio poderia ser, daqui a 3 ou 4, daqui a 1 ano e pouco, o desejo seria poder ser deputado. A questão não se coloca aí, nem numa questão pessoal. A questão coloca-se numa questão de grupo. A questão coloca-se numa questão de necessidade que este distrito tem de começar verdadeiramente a fazer política. E, repito, não é uma política de reação de Parlamento, das diferentes intervenções, que num momento vai da saúde à educação e falamos de tudo praticamente de uma forma muito generalista. Aquilo que lhes posso dizer é que há bandeiras que este distrito pode agarrar. Posso adiantar aqui algumas. A questão da saúde é fundamental que, de uma vez por todas, se defina qual a estratégia que devemos seguir. Os erros consecutivos que foram feitos no passado, ao nível da dispersão de recursos, têm que ser encarados de uma forma séria e de estratégia global e, portanto, temos que pôr na mesma mesa o Médio Tejo com o Centro Hospitalar de Santarém e temos que encarar aqui uma lógica integrada de satisfação das necessidades dos utentes de saúde do Distrito de Santarém.
Ainda ao nível das infraestruturas e das comunicações, devo adiantar que Santarém tem estado, ao longo dos últimos anos, muito distraído, porque tem aqui uma oportunidade, que é a questão da base de Tancos, que poderá ser uma boa solução. Santarém tem-se distraído porque tem deixado outras zonas do país, nomeadamente a zona aqui bem perto de Monte Real, com Coimbra e Leiria à cabeça, a discutir e a pescar o olho a Ourém e Fátima, para que a base de Monte Real seja a melhor solução. E eu questiono aqui, quer a zona interior, do Pinhal Interior, e estamos a falar daqui da fronteira, até à fronteira de Portugal, de Covilhã, da Guarda, de Castelo Branco, depois de toda a franja aqui do nosso Médio Tejo e Ribatejo Norte, que seria perfeitamente bem satisfeito em termos de um aeroporto com a base de Tancos, que em termos de investimento não seria muito avultado. Recordo apenas isto, a base de Tancos está de uma infraestrutura nacional, que é a A23, está a 1 km, nem tanto, a 500 metros de distância entre um nó da A23. Daqui para Monte Real teríamos que fazer uma série de investimentos em termos de acessibilidade. Daqui para o interior do país, que tantas vezes se diz que aqui é um conjunto de assimetrias, seria a base que poderia servir, porque esta estrada já está rasgada, como dizia, até à fronteira de Portugal com a nossa vizinha Espanha. E, portanto, há aqui uma bandeira que pode ser defendida, e o PSD tem que liderar, tem que passar a liderar estas bandeiras políticas. E também há aqui a questão de com o Oeste podermos fazer aqui uma nova região administrativa que é perfeitamente execuível. Temos população, temos massa crítica, temos dimensão para podermos ambicionar aqui em acordos até com o próprio Partido Socialista de fazermos um acordo de interesse para o distrito de Santarém. Ao nível da educação, não poderemos continuar a permitir que, ao nível do ensino superior, se fala diferentes vozes, dos diferentes politécnicos, dos diferentes estabelecimentos de ensino, sem uma estratégia de educação superior sustentada e equilibrada no distrito de Santarém. Há que ter a noção do que é necessário em termos de perspectiva de saídas académicas dos nossos jovens, o que é que o distrito precisa, e fazer assim uma aposta em formação superior que o distrito careça fundamentalmente depois no quadro da vida profissional dos jovens que vêm estudar para o distrito de Santarém. Há aqui ainda uma outra matéria que para mim me choca ver que tantas vezes há uma falta de estratégia coletiva do distrito de Santarém, que tem a ver com a estratégia de turismo do distrito. O ano passado em Fátima tivemos 9,4 milhões de peregrinos, números oficiais do Santuário de Fátima. Nós temos aqui bem perto uma das cidades mais belas do nosso país, que é Tomar. Nós temos um conjunto de património histórico. Associada à cidade de Tomar está uma componente ligada à religião. Tem a ver com os Cavaleiros Templários, tem a ver com a Ordem Templária. Não faz sentido que estes municípios não se possam unir e realizar aqui uma estratégia conjunta de divulgação turística, de turismo religioso e património religioso que existe no nosso país. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que cabe aos decisores políticos, que cabe aos agentes políticos, neste caso à Comissão Política Distrital, preconizar e avançar com uma agenda política própria. Mesmo para finalizar, não compreendo como é que o Santarém, neste caso o distrito de Santarém, na sua franja mais a sul, não se consegue, permita uma expressão, vender-se em termos de oferta de qualidade de vida. Quando em Lisboa hoje nós temos uma inflação do mercado imobiliário na ordem de um T2, um T3 que possa andar a rondar 300 a 400 mil euros, não se compreende como é que bastará, já não digo na cidade de Santarém, mas mesmo até na cidade de Santarém, mas por exemplo em Santo Estevão, concelho de Benavente, em que uma moradia com piscina, com uma área de lazer significativa, numa T3 ou um T4, possa custar 150 a 200 mil euros, portanto muito mais barata que um apartamento isolado dentro de Lisboa. E quando dizem, mas a questão é que a pessoa quer estar em Lisboa porque quer ter a proximidade, a resposta é esta: um indivíduo que tenha um julgamento no Parque das Nações e que more no Restelo demorará certamente, garantidamente, mais tempo a chegar ao local de trabalho do que um indivíduo que mora em Santo Estevão e que não tenha que atravessar o centro da cidade. E, portanto, há aqui uma questão de oportunidade, é uma questão de divulgação, de promoção, que os agentes do distrito também têm, tendo aqui um interlocutor político, neste caso do PSD distrital. E é por isto, também por isto, com muito mais razões, que nós nos apresentamos num grupo que está firmemente empenhado
em permanecer com os valores da social-democracia.